Então é isso, gente. Estou apresentando a vocês a professora doutora Vânia Castro Moreira, não, Carvalho. Vânia Carvalho. Ela fez mestrado e doutorado no UFMG. Ela fez vários cursos, né, durante o mestrado e o doutorado dela. Ela foi bem inteligente, teve várias bolsas, sanduíche, teve bolsas de trabalho, que foi para lá, voltou e hoje ela é concursada lá na Illinois University. Eu sempre erro, né, Luna? E hoje ela trabalha, ela é professora assistente do Bill Cope e da Mary Calaptis. Ela chama os dois de Mary e Bill, imagine, né? Então... pelas suas mãos. Eu ajudei um pouquinho, né, Vânia? Vânia? Ajudei um pouquinho, né? Então tá, Vânia, muito obrigada pela sua presença, pela sua carinha alegre, carinha novinha, e pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Eu sei que você fez muito pela sua carreira também, eu dei uma ajudadinha, mas você fez por merecer. Eu passo agora a palavra para você. Bom? Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou com saudade da UFMG. E eu estou aqui representando o Piauí e também Minas Gerais, um estado que eu morei tantos anos da minha vida. E foi maravilhoso fazer meu mestrado com a Renildes e o doutorado também, porque ela foi bastante exigente, porém eu aprendi muito com ela. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho muito mais que aprender. Então, eu estou aprendendo todo dia. A minha apresentação vai ficar... Eu vou falar um pouco do trabalho que eu faço aqui, situar um pouco a pesquisa e fazer também algumas conexões com as duas apresentações que nós acabamos de ter, do Júlio e do Walter, né? Eles falaram muito sobre a questão do algoritmo, esse lado bem perverso, e uma coisa que eu fiquei pensando, bem inspirada na questão deles, é que hoje os influenciadores educacionais são ditados também pelo algoritmo. Então, nossos alunos, quando eles vão ali na rede social estudar, procurar algum assunto, quem que vai estar lá falando para esses alunos? Será se é realmente aquela pessoa que está falando lá é algo orgânico ou é o algoritmo que manda? Então, quem são os novos representantes de conhecimento, né? Então, é algo bem para a gente refletir, repensar nossas práticas dentro também desse mundo virtual. Outra coisa também que eu pensei foi que tem um artigo, eu li recentemente, se vocês não tiverem lido, eu posso passar depois, que ele fala exatamente assim, onde que os dados vêm, né, dos grandes modelos de linguagem. Então, durante 10 anos, a gente viu que os principais, né, ChatGPT, Gemini e outros, os dados, apenas 0,2% vem de todo o continente africano e toda a América do Sul, incluindo o Brasil. Então, olha como é baixa, né, a representatividade de tão imenso que o nosso país é, e tantas produções que temos para ter apenas 22% dos nossos dados lá. E utilizados como? De forma sem crédito nenhum, né, com referências erradas muitas vezes e muitas alucinações. Então, a gente precisa repensar muito bem, entender todo esse mundo de inteligência artificial que está ao nosso redor. Eu vou compartilhar aqui, Renildo, deixa eu tentar compartilhar a apresentação, não sei se eu consigo. Já está com o apresentador. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Certinho, certo. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho aqui no departamento. Então, sou professora do Departamento de Education Policy, Organization e Leadership. E dentro desse departamento tem aproximadamente 25 programas. E um dos programas, que é o Learning Design and Leadership, é o programa que eu sou professora. Então, nós somos 5 professores. Somos eu, Bill Cope, Mary Calaptis, Lia Magui e Joan Zhu.
E esse programa, ele vem concentrado em criar plataformas educacionais e criar ferramentas também de inteligência artificial para a gente utilizar com nossos próprios alunos, mas a gente tem uma preocupação que sejam ferramentas mais... é difícil eu falar desses assuntos em português, mas equitativas, né, mais inclusivas, né, que embrace, né, a diversidade ali dos nossos alunos. E também ferramentas transparentes também, né? Então, eu vou fazer um recorte de uma pesquisa que a gente realizou ano passado. Então, deixa eu ler aqui o título. Então, é sobre Conectando Professores e IA, alinhando feedback e rubrica de professores em escolas estadunidenses. Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, depois sobre a base teórica, os resultados e as considerações finais. Então, vai ser uma apresentação bem curta. E esse é o nome do programa que eu faço parte. Os meus interesses de pesquisa são Mobile Learning, multiletramento, formação de professores e inteligência artificial. Bom, nós aplicamos uma bolsa de estudos, né, que seria a Small Business Innovation Research, e era uma bolsa federal. E qual que era a pesquisa? Era basicamente dividida em duas partes. Eu criar uma ferramenta de inteligência artificial para apoiar os alunos na escrita e depois fazer um estudo piloto em várias escolas para aplicar essa ferramenta, ver a feasibilidade, como que os professores iriam utilizar e os alunos também, mas tudo para apoiar a escrita na educação básica. Então, eu fui a principal investigadora desse estudo, mas o Bill e Mary também fizeram parte da pesquisa e também tem o AI Developer, que é o que desenvolveu a ferramenta que se chama Cyber Scholar. Então, o objetivo de recorte, né, dessa pesquisa, que foi de maio do ano passado até dezembro, foi da gente ver como que essa ferramenta alinhada à rubrica de professores poderiam apoiar a escrita dos alunos no ensino médio. Então, hoje nós já utilizamos a ferramenta com todos os alunos do nosso programa, que tem aproximadamente 200 alunos, e eles estão sempre fornecendo feedback, avaliando a ferramenta e tudo mais. Para esse estudo específico do ano passado, tivemos 121 alunos, 5 professores, então foi uma escola no Alasca, 3 escolas aqui mesmo em Illinois, Pensilvânia, que participaram do estudo. E do 7º ano até o 2º ano do ensino médio. E foi uma pesquisa baseada em design de educação, porque a gente escolheu esse tipo de pesquisa porque investiga e melhora as práticas educacionais por meio de desenvolvimento, implementação e análise de intervenções pedagógicas. E ela apresenta ciclos iterativos de design. Então, conforme o nome do AI Developer se chama Duane. Então, conforme o Duane ia desenvolvendo a plataforma, a gente ia testando em escolas, os alunos iam falando seus pontos de aprimoramento, ele ia lá e ia refinando cada vez mais a ferramenta para ser de acordo com as necessidades mesmo dos alunos e dos professores. Qual que seria uma das bases teóricas por trás desse estudo? Seria o Formative and Synergistic Feedback. Que uma das concepções seriam que o feedback, ele precisa ser dado quando o aluno precisa. E muitas vezes nós temos turmas numerosas, os alunos estão escrevendo seus trabalhos, fazendo suas produções textuais, e eles precisam ali de um feedback durante o momento que eles estão precisando, mas nem sempre o professor pode dar aquele feedback, nem sempre o professor pode estar disponível, ou um colega de sala, porque precisamos respeitar os tempos de cada um. E aí, por que não ter um feedback recursivo, onde ele vem de múltiplas fontes e múltiplos resources, sendo do professor, o self, do colega, mas também machine feedback, feedback vindo ali de máquina, da IA, e esse foi um dos pontos desse estudo. Uma outra coisa é que o feedback sinergético, ele tem várias dimensões. Outras dimensões seriam o foco em representações multimodais, em que os alunos eles são produtores, designers de conhecimento,
e utilizando sempre diversos modos, né? Que eu aprendi muito bem isso com a Renildes. Foi muito interessante porque nesse estudo todos os professores que participaram, nenhuma das atividades de escrita dos alunos eram multimodais, então essa parte ficou de lado, o que prova que ainda o ensino em todos os lugares ainda está muito focado na escrita, com foco predominante ali na linguística, né? E um outro ponto, uma outra dimensão desse tipo de feedback seria a inteligência colaborativa, que é mais do que a aprendizagem colaborativa, que seria o quê? Não só buscar criticamente as informações de diferentes perspectivas, mas um exemplo que eu queria citar para ficar bem claro seria dessa própria plataforma. Então, aqui no grupo de pesquisa nós pegamos todos os trabalhos que os alunos desenvolveram nos últimos 5 anos, todas as publicações do nosso programa, publicações minhas, de Bill Cope, de Mary Calantes, de todo mundo, e colocamos ali como esse base de conhecimento, Data Knowledge Bases, né? E todas as citações dos alunos, então múltiplas fontes de conhecimento, e claro que os alunos consentiram isso, né? Eles aceitaram. Para quê? Para formar ali uma inteligência colaborativa, vindo de todo mundo. Uma outra fonte, uma outra dimensão seria a metacognição, o aprender a aprender, né? E o aluno ali tem um processo reflexivo quando recebe o feedback em seus trabalhos. E também a aprendizagem diferenciada, porque é um dos potenciais da IA na educação, que ele vai apresentar ali um feedback de acordo com o texto do aluno, de acordo com as necessidades de cada aluno. Então, com base aí nesse referencial teórico, nós aplicamos esse estudo, e esse é só um print da página da ferramenta, que se chama Cyber Scholar. E o que ela difere das outras? Primeiro, porque toda a base de conhecimento de dados são nossas. Então, por exemplo, se você pega um texto seu e quer um feedback do ChatGPT, Google Gemini, por exemplo, qualquer outra ferramenta de grande modelo de linguagem, o que vai acontecer? O feedback vai vir lá de não sei aonde, porque não tem transparência, tem alucinações e tudo mais. E essa não, foram trabalhos aqui mesmo desenvolvidos no programa, então são milhões de palavras. Mas uma outra coisa diferente seria a rubrica, porque esse feedback que o aluno vai receber no texto vai ser de acordo com a rubrica do professor, então vai estar muito alinhado. E terceiro, seria que os professores colocaram todos os seus materiais de ensino, slides, livros e tudo mais dentro da plataforma, para o feedback vir alinhado à rubrica dele e mais os materiais de ensino. E agora eu vou falar um pouquinho do que nós encontramos dos resultados. Então, os alunos, eles destacaram que eles gostaram desse feedback detalhado, né, que teve esse caráter interativo, porque dentro da plataforma tinha a parte de diálogo que o aluno poderia tirar dúvidas sobre palavras ou sobre frases, ou pedir até para resumir aquele feedback, que eram em muitas palavras. E isso fez, então o aluno lia por um lado, e fazia suas revisões. Então, tudo aquilo era conectado com o material do professor, né? Então, aqui, por exemplo, o aluno falou assim, me fez escrever como college paper, por exemplo. O outro fala que aprendeu que as conclusões não é simplesmente resumir aquilo, mas principalmente em história, porque eu esqueci de falar, as disciplinas foram história, ciências e estudos sociais. E língua inglesa, tá? Então, eles viram que o feedback estava bem alinhado com os materiais que eles estavam estudando e ajudou ali a aprimorar não só a gramática, mas o estilístico do texto, a reescrever partes específicas de seus textos. Por exemplo, aqui ele fala, esse terceiro, ele fala assim, I liked that it would give precise examples of what was wrong. Então, a ferramenta, ele deu, como é que eu posso falar, orientações precisas do que o aluno precisava corrigir. Mas, por outro lado, eu fico pensando, né, se pensarmos criticamente, até quando
é bom para o meu aluno que a ferramenta de IA vai dizer exatamente o que ele precisa corrigir, porque no meu tempo de mestrado e doutorado com a Renildes, ela nunca me falava o que eu tinha que corrigir. Eu tinha que meditar naquele texto, ler quantas vezes fosse necessário até eu mesma identificar o que precisava ser corrigido. Então, é algo ali para a gente repensar. E tem na ferramenta de IA, quando ela dá o feedback por escrito, ela também dá umas estrelinhas, falando se cada sessão ali, de acordo com, por exemplo, essa é uma rubrica do professor de história, eu coloquei só os títulos. Então, até que ponto as estrelinhas iam falar se o texto ficou bem escrito ou não. Só que houve muitas opiniões divididas entre alunos e professores. Alguns gostaram das estrelinhas porque incentivavam a escrever um texto melhor. Por outro lado, um professor falou assim: Vânia, se na primeira versão que o aluno tem um feedback, ele já recebe 3 ou 4 estrelas, o aluno não vai mais querer modificar o texto e nem reescrever, porque o aluno já acha que está perfeito o texto. Mas é a primeira versão. Então, às vezes, tinha essas inconsistências entre as estrelas que não motivava o aluno a querer revisar o seu texto. Então, o professor sugeriu que pudesse ser números ao invés de estrelas. Então, temos várias coisas a se pensar dentro dessa parte, né? E algumas observações é que a ferramenta ela integrou sim esses recursos digitais. Houve participação do professor, porque o próprio professor colocava a rubrica, colocava seus materiais, testava o feedback, e se o feedback não estava ali dentro do esperado, ele mudava alguns prompts, mudava algumas linhas ali na sua rubrica. Então foi uma inteligência colaborativa mesmo entre nós pesquisadores, o professor e os alunos quando avaliavam após o uso. Então, essa funcionalidade interativa, ela favoreceu relações de aprendizagens e essa co-construção de conhecimento humano, máquina, né? E, por um lado, também, para os professores com turmas numerosas, otimizou bastante o tempo de correção, porque o professor não precisaria fazer uma leitura tão aprofundada, um feedback tão extenso para uma turma de 40, 50 alunos, né? E se a gente for retomar a teoria, o feedback recursivo, o aluno ele teve que fazer múltiplas revisões e recebeu múltiplas perspectivas. Para esse estudo específico, a gente focou apenas no feedback da IA. Porém, em nossas disciplinas aqui no programa, a gente faz tanto o peer feedback como o feedback da IA. E pede para os alunos ali fazer suas avaliações. E a gente está tentando entender como que é esse feedback, até que ponto ele é valioso para o aluno e tudo mais. Foco em representações multimodais, as rubricas, os conteúdos eram todos multimodais, porém, as atividades de escrita não foram multimodais, porque ainda muitos professores ainda têm essa concepção que temos que ter atividades predominantemente verbais. Inteligência colaborativa, essa co-construção de conhecimento entre todos os participantes. Metacognição, em que os alunos refletiram sobre o seu processo de escrita, fizeram múltiplas revisões. Isso lembra o modelo de escrita de Renildes Dia 2004, ainda lembro o ano. E aprendizagem diferenciada, porque cada aluno tinha um texto diferente e cada feedback para cada seção da rubrica de cada aluno era único e individual. E, finalizando, essa ferramenta, o Cyber Scholar, contribuiu para redefinir o feedback como um processo dinâmico, dialógico, e não como uma avaliação ao final de um período, ao final de uma disciplina somativa, né? E feedback de IA alinhados a rubricas, elas têm o potencial para melhorar, sim, a escrita dos alunos, porém, deve ser sempre mediado por professores e ajustado para evitar erros, alucinações ou então qualquer avaliação descontextualizada, né? Porque máquina é máquina, né, gente? E ferramentas de IA, quando alinhadas aos objetivos de aprendizagem, rubrica, elas fortalecem, sim, o formative feedback, né? E para os professores, o uso da IA representa uma evolução, uma redefinição, eu diria, do papel docente, porque eles podem também virar gestores de ciclos de feedback. Então, vem uma função diferente ali no papel do professor.
Por esse estudo, a gente fez 3 publicações, essa última está em avaliação, e se vocês tiverem qualquer pergunta, tá aqui o meu e-mail, o meu Instagram, e ficarei feliz de responder qualquer pergunta. Tudo certo? Eu não estou conseguindo ouvir. Não? Até agora. Está ouvindo agora? Não, eu só queria perguntar o seguinte: os alunos, eles reagem bem a esse feedback? Eles trabalham mesmo? Se você dá, passa para eles que eles têm de redigir de novo, conversar com o aluno, como que é assim, o intercâmbio entre eles? Eu tenho curiosidade de saber. São parecidos com... Você foi uma excelente aluna, né? Então, e orientanda, né? Eu passava para você tinha prazer em revisar, revisava, não ficava chateada. E como são os de vocês? Porque, na verdade, eu tinha uma aluna que era você. E vocês aí, você está falando que vocês têm 40, 45 alunos da turma. Então, me fala um pouquinho sobre esse feedback. É uma ótima porque, por um lado, eu vou pegar aqui os alunos do ensino médio que participaram da pesquisa. Quando como é que eu posso falar? A implementação era feita dentro da sala de aula presencial, a professora separava um tempinho para os alunos lerem os feedback. Então, eles eram obrigados a ler o feedback, refletir e tinham tempo para fazer as modificações. Agora, quando era online, que era o caso do Alasca e da Pensilvânia, não tinha como a gente ver isso. Eu não sei até que ponto os alunos simplesmente pegaram o feedback que receberam, colocaram em outra IA diferente e pediu para a IA consertar. Então, não sei até que ponto isso acontece, porque aqui eu acredito que os alunos fazem isso. Então, a saída que eu vejo é a gente desenvolver uma relação de confiança, né? E empatia, e fazer, e o aluno, ele tem que gostar da gente, ele tem que pegar ali o gosto pelo estudo e compreender as consequências a longo prazo, que vão ser bem ruins, que vão afetar o cognitivo deles. Então, eu acho que é algo que ainda temos muito que repensar. Como fazer com que o aluno, ele vai estudar e vai ler o feedback, ou simplesmente ele vai pegar em outra IA e mandar a IA resolver para ele, né? Quando você tem muitos alunos, né, para dar o feedback, e o problema da escrita, né, que é uma coisa trabalhosa, né, Vânia? Você mais que sabe, né? E agora você está experimentando com seus alunos, né? Como é trabalhoso fazer aquela recursividade lá daquele modelo que você também utilizou. Muito bom te ouvir, adorei. Alguém tem alguma pergunta para a Vânia? Linda, linda, linda. Manda para nós o seu conjunto de slides. Eu gostaria de ter esse conjunto. Eu gostaria de ver o que vocês fazem, esses elementos, né, que vocês usam para feedback. E é muito bom para a gente saber os resultados de uma escola de ensino médio, né? E isso é inédito, gente. A gente não consegue, muitas vezes, ter acesso a esse tipo de pesquisa aí fora. Eu vou ficar muito feliz de ter as publicações. E se vocês também quisessem testar na aula de vocês podem falar comigo ou com o Bill Cope, que vai ser um prazer, porque, por um lado, a gente sempre pensa como que a gente pode fazer pesquisas e construir ferramentas que sejam inclusivas, né? Porque a gente sabe que tem uma nova divisão digital. E é isso, eu acabei de mandar aqui uma mensagem no e-mail para o Bill Cope falando que eu finalizei, que ele poderia entrar. Ele falou assim, olha, assim que finalizar me avisa. Agora, só esperar. E obrigada, gente, por escutar, por me ouvir. Se usar o Cyber Scholar, a gente pode? Então, como nós estamos em fase de pesquisa, né, tá ali na versão beta, quando a pessoa tem o interesse de usar, é só mandar um e-mail para a gente e aí fica tudo certo. Mas ainda não está assim 100% aberta. Tá. Então, eu acho que seria muito interessante, porque, na verdade, o que eu quero trabalhar com escrita em inglês, né?
muito mais interesse, né? Aqui a minha colega que trabalha com produção textual em língua portuguesa, né? E dentro agora da plataforma foi colocada uma parte de tradução e um bonequinho que você pode falar também. Então, pode explorar mais ainda a multimodalidade em diversas línguas. Excelente, tá? Não sei se nós vamos ter tempo, mas eu vou te mandar essa pergunta. O que você está entendendo aí de multimodalidade? É multimodalidade que você está falando? Várias multimodalidades, vários modos? O que eu estou entendendo sobre multimodalidade? Não, deixa, fala, depois eu te tá. Ele acabou de falar que vai entrar agora, mas sobre multimodalidade seria quando nós produzimos representações textuais com diferentes modos de linguagem para construir um significado, né? Então, se você for pegar essa ferramenta, você vai escrever um texto não só linguístico, não só verbal, mas você vai colocar imagens, link, infográfico, imagem, e através da sua rubrica você vai receber ali um texto de feedback detalhado sobre o seu texto. Vou entrar em contato, a Raquel Bambili está aqui e ela tem interesse também no Cyber Scholar, tá? Quem sabe a gente faz uma experiência, né, usando com vocês. Muito obrigada. Beijão.